Esteve lá, André também teve, Néia também. Eu tive só na primeira reunião. Ari também estava lá, então nós estávamos lá na reunião. André, falou. Sim, eu felicitei o André. E nas decisões que vocês viram naquela carta que nós mandamos lá para as pessoas, que nós acertamos que iria começar um curso de Esperanto. E o André está então se preparando para isso aí. Mas eu disse para ele que ele precisava primeiro discutir um pouquinho sobre a metodologia do curso. Falar um pouquinho para ver como é que começa, etc, etc. Então, pensando nisso, é que eu decidi hoje aqui fazer como se fosse uma aula de demonstração sobre o método T. Porque eu acho que é o mais... Primeira coisa, como é que a gente aprende uma língua naturalmente? A criança nasce, né, até um ano e pouquinho, ela somente ouve. Não faz nada. Somente ouve. Então, o primeiro pode passo, ficar sentado. o primeiro passo que você tem que fazer para aprender uma língua é ouvir a língua. Ah, mas não interessa, você vai se habituar com aquele som no seu ouvido. Você vai se habituar com aqueles sons, aquele do alemão, daquele cultural, não sei o que, você vai se habituar com aqueles sons ali. Então, a primeira coisa, a criança passa um ano somente ouvindo. Depois, 1 ano e 6 meses, 2, ela começa a falar uma palavrinha, papai, mamãe e tal. Daqui a pouco ela começa a colocar um substantivo. Depois ela começa a juntar, colocar preposições. Fala errado, mas a gente entende. Os pais então não entendem. Então, na verdade, primeiro ela ouve, depois ela começa a falar palavras soltas, depois começa a tentar formar frases, depois... Mas uma criança de... Quantos anos tem o garoto? 8. 8. Nossa. 8 anos. Eu garanto que ele, com 5 anos, 3 anos atrás, se ele convive numa família onde os pais falam corretamente o português, ele vai falar corretamente português. E é, no entanto, analfabeto. Com 5 anos é analfabeto. Não sabe, como diz, o O, mas é capaz de falar, inclusive com concordância verbal, né? Verbo nominal, etc., preposições. Ele já, com 8, 5 anos, mas como é que ele aprendeu? Se você não ensinou nada para ele sobre substantivo, adjetivo, advérbio, você não ensinou nada para ele, como é que ele... Dedução lógica. Então, para mim, o melhor método que existe, método T, mas todos servem, depende do objetivo e da situação. É como as religiões, toda religião é boa, vai atender a necessidade dos fulanos. Aquele que vai para aquela igreja, porque ela atende a necessidade dele, então continua lá, meu filho. Você vai para outra, ótimo, e você não quer religião nenhuma, não tem problema. Mesmo porque quando você chegar do lado, ninguém vai pedir a carteirinha se você era espírita, ateu, não, nem nada disso. Não. Vai pegar o seu currículo, o que é que você fez de bom, de mal lá? Ah, fez, está aqui. Então pronto, está resolvido. Então eu aproveitei isso aqui, que foi em 2017, 16, lá no CA, aqui em Braslândia, aqui, Sociedade Espírita Lancaré, em Braslândia. Eles me convidaram para fazer palestra lá, e nesse evento que era anual, me convidaram para fazer um cursozinho rápido esperando. Digo, olha, eu tenho que fazer, então quase um milagre, né? Porque era uma manhã, digamos, 1h30, e à tarde mais um pouquinho também. Digo, mas vamos ver o que é que dá para fazer. Então é isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, claro, aqui em 40 minutos, vai dar nem 40, né? Mas para ter uma ideia do que é, como é que poderia fazer. Primeira coisa, ouvir para praticar o ouvido, né? Acostumar com o som, sonoridade. Depois, olha, se um encontro como esse aqui, de 40 minutos, você sair daqui capaz de ler qualquer texto em Esperanto, poxa vida, caramba! E qual é a língua que você consegue isso? Nenhuma. Só eu, Tolstói. Nenhuma você consegue. Depois de 2 horas de estudo, já escrevia. Tolstói, né? Tolstói. Aí é diferente, né? Então, se você sair depois da primeira aula capaz de ler em Esperanto, tá bom demais. Ainda entender uns pronomes, né, os pronomes pessoais. Gente, então é isso que nós vamos tentar demonstrar para vocês rapidinho aqui. Claro, não vou fazer ele todo aqui para vocês verem, mas é para ter uma ideia. Primeira coisa, né? N com dupla.
aprender o alfabeto, poxa vida, se você aprender o alfabeto, você vai ficar capaz de ler qualquer texto. E eu marquei em vermelho as que tem um som diferente para poder facilitar. Olha, as outras é tudo igual a nossa. É tudo igual. O A é igual, o B também, o D, o E, claro. E, O, é tudo. Então, primeiro, aprendendo o alfabeto para as pessoas. E depois vamos explicar essas, botar como exemplo essas letras aí. Pronúncia praticada. Né? Então, na literatura tso, que me escreve aqui a pronúncia em la Portugal a língua, assistiu o voto, tse. Uma mosquinha do sono, né? A mosca do sono, tse. Tá aqui. Então, o C é sempre com esse som, TS, tse, eu falo para a pessoa. Do tse. Celo, centro, ceramico, ceremonio, cinamo. Você já aprendeu a ler a palavra, a letra C, já aprendeu o som da C. Tse, como lá em tse. Čo, que era em tcheco. Portugal a vorto, né? Tcheco. To, chambro, chapelo, charma, chelizo, chevalo, chielo, tio. Em alguns locais eu separei as sílabas para facilitar. Para já mostrar que cada vogal é uma sílaba, que é o ideal. Chielo, tracinho, separando. Tio, cada uma sílaba. Tio. Então já aprenderam duas letras a pronunciar. Tso, tse, yes. Nesses exemplos tem uma coisa muito positiva, que olha só, quando você fala com a pessoa que tá assim, ela vê chemizo, ela já sabe o que é. Já. Chevalo. Ela deduz o que Deduz. Aí ela já entende um negócio. Chevalo, deve ser As cavalo. outras não, chapelo pode ser que sim, mas chevalo e chemizo não tem muita dúvida, né? Isso é bom. Chielo. Né? Ele eu acho que ele é mais assim, pode ser que sim. Lalitero go, quieren gato. Chiam quieren gato. Do, geologio, de preferência com os tracinhos separando as sílabas. Né? Geologio, genetico, genio, gengivo, genuo. De preferência com os tracinhos separando cada sílaba. Para entender já que cada vogal é uma sílaba. Já tem. Tive demandas? É. Ah, me monta. Finger, monta lá bem. Já pega a paroxítona, né? Sim, já viu que sempre a tônica está lá no geologio, né? Genetico, genio, gengivo, genuo. Já percebeu que a tônica está lá sempre na penúltima. E eu não falei nada. Bom, né? La litero jo, que é adjetivo. Ela Portugal a língua, adjetivo. Do, giangalo, gentila, girafo, gis, giui, justa. Já aprenderam quantas letras? Quase todas, né? Que ele lá anda língua, help. Tenere, né? Ela gojo, help. Do, help, rotelo, raro, hospitalo, hemofilio. Hemofilio. Tiam lá, antau asta silabo. Viam deductas tion. Hemofilio. Do, la play proxima sono que unicones de la hispana, mujer. Né? Mujer. Ela gojo e ampli forte, né? Do, jaoso, relonio, rimero, rolero, roro. E ampli forte la gojo. Compreendeu nessas perfeitas nações que chamam nessas germãs de vena? Né? Compreendeu? Do. Cada litero, yo. Que ela na Portugala, cai. Pai. Do, cai, yapano, yudo, reimo, yu, caiero. Caiero. Dilerbis alian litero.